Copa do Brasil, você tem que buscar realmente sobreviver fora de casa e depois, como o Vasco faz em casa o jogo da volta, né, se impor. Só que o Vasco se impôs no jogo em Itaquera também. O Vasco foi melhor que o Corinthians. Não foi uma grande partida, tá? Mas foi uma partida onde o Vasco criou situações e o Vasco só não saiu vitorioso porque decisões erradas, por exemplo, no finalzinho do jogo, o Andrés Gomes, que jogou uma barbaridade mais uma vez. O Andrés Gomes, ele é muito individualista, ele peca em algumas situações nesse sentido. Ele tinha duas opções, ele tinha o Verratti e tinha do outro lado Verratti, tinha alguém acompanhando ele, eu acho que era o Paulo Henrique. E ele opta por fazer uma jogada individual, mas é difícil até criticar esse colombiano, porque ele vem sendo aí o motor do Vasco, né, nessa reta final de temporada. Então, assim, foi uma partida que, sinceramente, se você me perguntasse antes do jogo, né, 0-0, excelente resultado, e eu não mudo minha opinião. Você empatar contra o Corinthians na casa dos caras, em 0-0 para fazer a decisão no Maracanã, que vai certamente estar lotado de vascaínos, eu acho que foi um grande negócio. Então, assim, vejo um Vasco com reais possibilidades de conquistar o seu bicampeonato da Copa do Brasil, né? Os jogadores estão muito focados, dá para perceber isso. O grande problema de hoje foi, nitidamente, a falta de opções do Fernando Diniz para fazer as substituições, né? Durante 49 minutos no segundo tempo, ele termina apenas com duas alterações, uma o Verratti entrando na vaga do Nuno e já no finalzinho o Matheus França entrando na vaga de um Felipe Coutinho completamente esgotado fisicamente. Então, assim, é muito ruim quando você tem duas alterações, das 5 para fazer, você faz apenas 2, mas eu não vou, sinceramente, culpar o Diniz por isso, porque é o elenco que ele tem e as opções realmente não são tão confiáveis. Até jogadores que poderiam ajudar, caso o Tietê, por exemplo, não atravessa uma boa fase. Paulinho Paula acabou caindo muito de produção. Então é uma situação que o Vasco tem que lidar com ela. Que vem o título no Maracanã. Jogou em casa, 0-0, futebol feio, nenhuma finalização, uma finalização do gol que estava impedida, então nenhuma finalização do gol. Então, assim, partida muito ruim do mandante Corinthians, que tinha a responsabilidade hoje de propor o jogo, de vencer a partida em casa e não conseguiu jogar bola em momento nenhum. Foi um time que só buscava a bola alçada na área, muito com a bola parada do Rodrigo Garro no primeiro tempo, depois no segundo tempo buscando cruzamentos com o Mateuzinho, com o Bidu e pouco, o Vasco sofreu muito pouco. Yuri Alberto, mal falamos do nome do Yuri Alberto, o Yuri Alberto não teve nenhuma chance de gol no jogo inteiro. Então, assim, a torcida do Corinthians está a pé da vida com o desempenho da sua equipe acertadamente. E do outro lado, a gente se surpreendeu com a postura do Vasco de não sentir um tabu em Itaquera, de não sentir a atmosfera que se cria lá. A gente sabe como é difícil jogar lá, como a torcida joga junto com o Corinthians, e o Vasco se mostrou tranquilo. Mesmo numa final de Copa do Brasil, o Vasco conseguiu desempenhar seu futebol, o estilo de jogo do Fernando Diniz. Vasco criou as principais chances, Vasco mandou a maior parte do jogo, teve a maior posse de bola e conseguiu, até certo ponto, segurar a bola ali no ataque. A questão foi na hora da decisão. O Vasco pecou muito na hora da decisão. Ryan hoje não fez uma partida boa e principalmente Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tá devendo muito ainda com a camisa do Vasco nesse ano. Ele, nessas horas que a gente espera do principal jogador, né? Na semifinal do Copa do Brasil, ele não conseguiu desempenhar um bom futebol. O Andrés Gomes jogou mais que ele, o Ryan jogou mais que ele. Até o Verratti conseguiu, mesmo saindo do banco, conseguiu decidir uma partida. O Coutinho ainda não conseguiu isso. Hoje teve a oportunidade dele levantar a cabeça e chutar melhor de fora da área, dele conseguir bater um escanteio de uma melhor forma, dele conseguir ser mais tranquilo na hora de escolher a decisão das jogadas, na hora de dar o passe ou de fazer uma triangulação. Então, assim, o Coutinho tá devendo muito com a camisa do Vasco e hoje isso ficou claro do porquê o Vasco não conseguiu abrir o placar. Dito isso, cara, eu jamais imaginava que eu fosse fazer esse tipo de comentário, que o Vasco pecou na hora da decisão, que o Vasco conseguiu ter a bola no jogo. Então, assim, os jogadores estão de parabéns, o Vasco está de parabéns pela postura em Itaquera. O Vasco sai com empate e com uma chance grandíssima de resolver no Maracanã para ser campeão. Porque, assim, você consegue passar pelo Corinthians jogando em Itaquera, você consegue sim passar pela atmosfera que tem lá
E aí chega no Maracanã mais tranquilo. No Maracanã, com você tendo o poder de decisão, você podendo jogar do seu estilo. O Corinthians tentou mudar o estilo de jogo, tentou propor jogo e não conseguiu. O Vasco, se conseguiu Itaquera, vai conseguir no Maracanã. Então assim, Ryan hoje, que não fez uma partida muito boa, pode vir a voltar a fazer uma partida boa no Maracanã, onde ele se sente em casa, onde ele vem fazendo gols dia sim, dia não. Então assim, Andrés Gomes, hoje, concordo um pouco com o Azevedo, tomada de decisões erradas e tal, mas é o cara do ataque que mais se sobressaiu. Ele apareceu do primeiro ao último minuto tentando arrumar as jogadas do Vasco. Ele puxou a maioria dos contra-ataques e ele também falhou, mas é porque ele não se omite, ele chama o jogo pra ele o tempo todo. Coisa que a gente cobra do Felipe Coutinho, isso não acontece com o Andrés Gomes. O Andrés Gomes aparece o jogo inteiro, ele chama o jogo inteiro. Então, assim, partida importante do Vasco. O Vasco dá um passo para ser campeão da Copa do Brasil. Agora é manter o favoritismo, é manter a questão de mandar no último jogo no Maracanã e conseguir esse título da Copa do Brasil, que é importantíssimo. E o Blue, se conseguir esse título no Maracanã domingo... Você vai ficar maluco? Eu vou ficar maluco, porque assim, eu já tava confiante imaginando que ia perder hoje de 1-0. Não, e seria um resultado aceitável. Agora que foi 0-0, com o Corinthians jogando nada, Aí, minha confiança deu uma aumentada. Mas mesmo assim, sem soberba, pezinho no chão. Torcedor, Calma. Pezinho no chão. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.